Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Mas hoje o que eu quero falar com você é bem simples. Você tem alguém perto de você que passa o tempo todo falando mal dos outros, criticando, apontando erro. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele não é digno, ele tal, né? E passa o tempo todinho e não resolve nada. Não faz nada, não muda nada, você só quer blá 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 e você só quer balela, carta na manga para ficar falando mal das pessoas, denegrindo a imagem das pessoas. Você já parou para pensar se isso agrada de fato a Deus? Se isso constrói ou isso destrói? O que tem te levado, minhas irmãs e amigas, para a presença de Deus e amigos constantes que são desafiados a passar um zíper na boca? Olha, tem uma coisa que nós precisamos fazer urgentemente quando essas pessoas do blá 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 chegarem na sua casa. Gente, teve um tempo que eu recebia na minha casa todo tipo de gente. Recebia na minha casa quem chegava pedindo ajuda, quem chegava falando mal dos outros, e eu ainda completava os argumentos ruins e declináveis que aquelas pessoas traziam. Um dia eu estava em oração e o Espírito Santo disse: aparta-te destes, que vem à tua casa falar mal e denegrir a imagem dos teus irmãos. E me trouxe muito fortemente a palavra sobre José, que os irmãos o tinham traído, jogado no poço, mentiam acerca dele, mentiram para o pai, e tudo isso fez assim, trouxe uma lição para o meu coração. E eu disse: Senhor, não quero mais isso na minha casa. Isso traz maldição para a minha vida, isso não é bom para a vida dos meus irmãos. E afastei essas conversas de dentro da minha casa. E hoje, quando alguém traz alguma coisa, eu passo pelas peneiras. Eu não me lembro se foi Sócrates, as 3 peneiras. Se isso vai edificar, se é bom, qual é a mensagem disso para mim? E eu comecei a afastar de mim essas palavras maus que trazem desânimo para o meu espírito e não me levam para perto de Deus. E aí, a Bíblia, lá em Tiago, capítulo 4, fala que aquele que controla esse pedacinho de carne, controla todo o corpo. Diz que uma palavra mal aplicada é como uma fagulha de fogo, pode causar um grande incêndio. Diz que um pequeno leme controla um navio. Assim a tua língua, falando mentiras e fofocas e denegrindo a imagem das pessoas que muitas vezes te ajudaram. Que tipo de crente é você? Como pode sair da sua boca bênção e maldição? Depende de quem você esteja. Se você estiver com um líder acima de você e a sua santidade precisar ser evidenciada, na maioria das vezes nós vamos apontar os defeitos dos outros e falar coisas que não deveríamos falar para nos promover a santinhos de Deus. Que coisa feia! Vamos nos corrigir. Vamos falar a bênção, profetizar a bênção. Quantas vezes eu fui ferida por gente que se dizia sincera e que tinha necessidade de falar para mim aquilo que eu merecia ouvir, porque eu era bem ruinzinha e eu merecia ouvir coisas que me ferissem. E Jesus não ensina isso. Ele diz: como pode de uma mesma boca sair bênção e maldição? E o Provérbios 16 diz assim: os lábios de justiça são um contentamento dos reis, eles amarão os que falam coisas retas. Mas o versículo 14 de Provérbios 16 diz assim: o furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Usemos nossa boca para falar sobre o que é bom. E nós fomos
ungidos para pregar boas novas, não palavras torpes, obscenas de destruição. Satanás tem semeado na nossa mente coisas terríveis acerca das pessoas que estão em nossa volta, principalmente os mais chegados. O perdão está escasso. A reconstituição dos relacionamentos, a restauração está escassa. É uma perversidade no coração das pessoas. Há uma maldade inserida. A inveja, o orgulho, a contenda tem retirado de nós o amor que precisa ser devolvido aos corações e às vidas destruídas pela amargura, pela mágoa, pelo ódio, pelo ressentimento. E o remorso tem virado arma contra as nossas emoções. A culpa pelos pecados não confessados tem nos afastado de Deus, tem nos tirado do lugar que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos acordar e lutar contra todo o mal que nos cerca. O bem que é para eu fazer, eu não faço, mas o pecado que habita em mim me leva a cometer coisas terríveis, a massacrar os irmãos, a punir os irmãos por conta do meu pecado. Ei, o que é que você está fazendo com os ensinamentos de Jesus? O que é que você está fazendo com a sua própria salvação, com a sua vida? Acorda, enquanto é tempo. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Porque você é rico, porque você é formado, porque você é bem casado, não significa que você está acima das outras pessoas. Significa que Deus te deu tudo isso para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a instrução dos tolos é estultícia. Vamos mudar esse quadro comportamental através da palavra de Deus e aprender com Jesus o que podemos fazer. Eita Deus, leia Provérbios 16 hoje e viva o amor de Deus. Amém? Deus te abençoe. Mudança de mentalidade gera mudança de comportamento. Beijo no seu coração. Bom dia.